Bem, eu já falei sobre o câncer de intestino e agora eu vou falar sobre o câncer de ânus. Pode parecer que é um assunto relacionado, mas são completamente diferentes. Então, o câncer de intestino ele desenvolve a partir de pólipos, ele está na parte interna do intestino. O câncer de ânus ele já é bem diferente. Ele se desenvolve no canal anal, na pele externa ou na região que a gente chama de região de transição. Então, o intestino na parte de dentro, ele tem uma mucosa, muito parecida com a boca, por exemplo, e a pele do lado de fora. Então, nessa região de transição, que é onde normalmente se formam os cânceres de ânus. Ele normalmente é um tipo de câncer, pelo menos a maioria deles, chamado de espinocelular. A grande maioria deles está relacionada ao vírus do HPV, que é um vírus sexualmente transmissível. Estudos mostram que de 50% a 75% das pessoas ao longo da vida vão entrar em contato com o vírus do HPV. Então, é um vírus muito frequente e isso leva a um risco do câncer de ânus. Tem alguns tipos de vírus que têm um risco aumentado, principalmente o 16 e o 18. Como eu já falei antes e tem um post também sobre isso, tem mais de 120 tipos de vírus, mas esses dois são os mais importantes quando a gente pensa no câncer de ânus. O câncer de ânus, ele pode acometer tanto homens quanto mulheres, só que ele tem uma característica, ele é muito mais comum em pessoas que têm relação sexual pelo ânus. Então, homens que têm relação pelo ânus têm um risco que chega a ser 20 vezes maior do que homens que não têm relação desse tipo. E quais são os sintomas do câncer de ânus? Aí que tá, pode não dar sintoma nenhum, ou ele pode dar coceira, sintomas muito leves que são muitas vezes confundidos com quadros tipo hemorroidas, e aí que mora o problema. Por isso que sempre tem que avaliar quando a pessoa tem sintomas. E em alguns casos ele pode dar sintomas mais característicos, que é formar ali um nódulo, sangramento, dor, né? Que são os casos em que geralmente as pessoas já vão procurar atendimento mesmo. Então, na dúvida, melhor procurar o proctologista. Depois que tem um diagnóstico do câncer de ânus, a gente precisa saber como que ele está. Então, como todo tipo de câncer, a primeira coisa que a gente faz depois que a gente descobre é saber se ele está restrito àquele local ou se ele tem o que a gente chama de metástase. E o tratamento do câncer de ânus, ele normalmente não é cirúrgico, diferente do câncer de intestino. O câncer de intestino, em geral, a gente vai precisar operar. O câncer de ânus, não. O tratamento normalmente é com quimio e radioterapia. Obrigado por assistir meu vídeo. Fique à vontade para mandar sugestões de temas que eu tento sempre atender a todos. E se quiser mandar perguntas, fique à vontade também, eu sempre respondo. Até a próxima!